penso dessa forma. O nosso Batman. Está em 2021, durante os playoffs do CBLOL, que eventualmente ele você sentado vinha no chão. Sim, a tem que ganhar. ficar claro, né, gente? O Twitter ele foi bombardeado com um expose de seu que aconteceu e causou um alvoroço bem grande. Mano, eu acho que foi admiro um dos primeiros muito o momentos Titã por que, isso, de publicamente, verdade. o pessoal... Foi a primeira exposição ao lado Alexandre do Titã. Eu queria saber como é que foi para você ver muitas pessoas que te admiravam profissionalmente, que esperavam muito de você profissionalmente, ter o primeiro contato com o seu lado pessoal dessa forma. Foi muito ruim. Foi péssimo, assim. Tipo, eu sempre odiei que a minha vida fosse exposta à internet. Tipo assim, é o lado muito ruim de você ter parte de fama, assim. Porque, pelo meu lado, às vezes eu não consigo dizer o que eu quero por questão de patrocínio. Meu perfil ele é mais profissional e eu não consigo me defender da forma em que eu gostaria de defender. Então é muito injusto, às vezes, o jeito que saem as coisas. Por quê? Porque, como eu te falei, o perfil ele é mais profissional. Se eu falo de alguma forma que o Alexandre gostaria de falar, eu me sinto um pouco retraído de pensar do que as outras pessoas de cima, de como elas vão me ver, né? No sentido assim de isso afetaria meu profissional, tipo, de alguma forma, tá ligado? Então eu meio que evito o máximo que eu posso e quando acontece assim eu fico meio triste, né? Mas isso não é barra, vai. Pessoas que eu me importo bastante, assim, que eu sempre vou conversar com elas e falo, velho, o que você achou? Você tem um patrocínio de chocolate, você não vai dizer que refrigerante é melhor. Mas sinceramente, depois de 2020, depois de muita coisa assim que aconteceu, eu comecei a me importar mais com as pessoas que importam pra mim. Os outros que só querem ver o caos, ver as coisas que não querem meu bem, eu de fato não ligo. A palavra acaba sendo injustiça. Farpas para você, né? Chat. Mais uma vez. Toma. Você acha que aquele foi o momento em que você atingiu a sua maturidade? Acho que foi logo depois que você saiu da Red Canids, pra ser bem sincero. Onde eu tive uma decisão muito ruim, assim. Que foi? Porque eu sinto que foi injusto com você 2 atitudes minhas. Onde eu poderia ter sido mais transparente e mais sincero, e você próprio sabe. Na sua saída. Quando você saiu, eu fiz uma coisa muito covarde, assim, que eu não consegui te enfrentar. Tipo, você saiu e eu vi você entrando na minha casa e eu sabia que você tava lá, eu deveria ter falado com você e fiquei na cama, assim. Isso foi muito covarde, assim, da minha parte. E aí depois eu comecei a me pensar e eu te pedi desculpa várias vezes depois. Eu acho que foi aí que começou a vir o amadurecimento. Tipo, não só... Esclarece mais, Titã. Pelas coisas que aconteceu na internet, mas, tipo, das pessoas do meu ciclo, assim, que eu gostava bastante. No fim de 2021, você fez uma matéria em que você disse que os jogos 1, 2 e 4, que foram jogos que... teorizar depois. Antes da gente ir para 2022, teve um episódio, logo após o primeiro expose de seu, que você abriu live para comentar, né, sobre o assunto e foi a maneira como você mesmo disse que você achou de lidar com isso. Isso foi muito criticado por algumas pessoas e outras pessoas acharam que, uma postura totalmente válida. Por que você decidiu abrir live e por que essa forma de lidar com tudo que estava acontecendo? Provavelmente eu seria bombardeado de uma forma que eu não gostaria. Tipo assim, pela primeira vez eu precisava abrir minha cara, assim, e ver como é que iriam reagir. De uma forma diferente, sem com que eu já estava acostumado, né? Estava acostumado já de ver as pessoas falando ali na internet, né? Mas eu precisava olhar e ver os comentários, entender como as pessoas pensam. E, cara, assim, foi bom e não foi. Foi bom e não foi. Tipo assim, ter ouvido certas coisas que eu não gostaria. As pessoas vendo as minhas expressões, foi diferente. O jeito de lidar, assim. Nesse ponto, você tinha tido atitudes, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, que botaram muito do que você é em questão. Ao mesmo tempo, você falou que o perfil do Titã e do Alexandre são 2 coisas totalmente diferentes. Você sente que o público ainda não enxergou isso? Sim, é muito
Muito difícil porque eu nunca gostei de expor os meus problemas ou as minhas dificuldades. Porque, às vezes, meus familiares estão mal ou, tipo, alguém morreu da minha família e ninguém sabe. Mano. Assim. É, tipo, só eu, minha luta Caraca. comigo mesmo, que eu próprio preciso travar. E, às vezes, não é necessário passar por isso sozinho, mas é a forma que eu escolhi lidar, assim, a forma onde eu aprendi a lidar e sempre foi assim pra mim porque eu cheguei em São Paulo sozinho, eu precisava passar por as coisas sozinho e foi a forma que eu aprendi. Eu sou muito titã, velho, eu nunca também não falo aberto, as coisas, né? Que eu por passo. Por isso que para você tirar algo de mas mim, a assim, minha você tem vida que é boa, perguntar graças várias a Deus. vezes, tá? Eu não Está bem, muito, aconteceu não. isso mesmo, Na verdade, eu sou feliz. Pô, é difícil, assim, de tirar alguma coisa se você Mas realmente eu não vai falo também, eu não compartilho, não. Isso não acaba sendo um pouco de você sendo injusto consigo mesmo? Já pensei sobre isso, eu acho que eu sou bem injusto, sim. Muitas pessoas falam isso, que às vezes eu escolho sofrer da pior forma possível, que eu não precisava passar por isso sozinho e que eu ainda tô crescendo nesse sentido, assim. Uma parada que eu consigo reconhecer, né? Eu sei o que eu quero pra mim, tipo, eu reconheço os meus erros, eu sei onde tá o problema e aonde eu preciso crescer. Então, eu acho que encontrar o problema é uma evolução muito grande, assim. Então, eu tô no processo de evolução. Foi um momento de muito alvoroço, né? Bastante coisa acontecendo. Foi. E como você falou, é um processo, é um aprendizado. No meio desse aprendizado, em 2022, vem outro Exposed que você já lidou de uma forma muito mais privada, de uma forma muito diferente, né? Que foi a parte de você ser pai. Como é que foi para você o processo Não é isso que eu tô pensando. de, ao mesmo tempo, cair na realidade que, beleza, eu tenho um filho, e ao mesmo tempo ver toda a comunidade caindo em cima de você mais uma vez por algo pessoal? Aí tava um ponto onde, tipo, nada deveria ter sido da forma que foi. Mais uma vez, não deveria estar na internet. Assim, era um problema que era meu e também da pessoa em si. E que foi uma briga que basicamente não era minha, mas era minha. E Desculpa. logo depois que eu fiquei sabendo, eu tomei todas as medidas certas possíveis. Eu fui atrás de saber se eu era o pai de fato. Eu acho que Exato. depois que eu descobri que eu fui, os valores de novo, mais uma vez, mudou, né? Lá no Ratinho, vai fazer Você o DNA. começa a enxergar de uma forma diferente, né? De ser mais responsável, né? Com a criança, com você mesmo, a forma de como você vê a sua vida se construindo. E eu ainda tô aprendendo a gostar dessa vida ainda. Tipo, acho que foi uma mudança muito grande, assim, pra mim. Cara, mais uma vez, é o que eu te falei. Para as pessoas que me importavam, eu falei o que eu precisava ser falado. Foi você, foi o Ender, que foram as primeiras pessoas sem saber, antes do meu pai até. Antes dos meus pais até. Porque eu tinha medo de como meus pais iam lidar com isso. Mas foi totalmente tranquilo, né? Não era um bicho de 7 cabeças como eu pensava. Meu pai e minha mãe hoje em dia amam a criança. Tipo, querem muito ver ele, que ainda não viram. E, cara, assim, minha vida tá muito tranquila hoje em dia. Eu acho que tô bem estruturado, mais uma vez. E as pessoas que importavam pra mim, eu falei antes de ter ido pra internet. Você ficou com medo do futuro? Não, em nenhum momento. Acho que futuro pra mim ele tá bem reservado, né? Tipo, foi algo que eu tô criando e eu criei ainda. Tipo, a minha imagem ela foi bem trabalhada na questão profissional. Assim, eu tô muito bem comigo mesmo. Muito bem mesmo. Eu tenho pessoas que hoje em dia são muito boas ao meu redor. E eu acho que é nisso que eu prezo e mais tenho valor, assim, né? Ter as pessoas boas ao meu redor, de saber que se qualquer dia que eu quiser parar de ser jogador profissional, eu ainda tenho uma vida a ser traçada de um jeito, tipo, muito, muito bom, assim, que eu gostaria de ter. O que esse filho traz pro Alexandre? Qual mudança de valores? Qual visão de futuro? Caralho. O que mais mudou em você? A mesma coisa que meu pai falava sempre, velho. Tipo, tudo que eu não tive, eu vou dar pra criança. Todo o amor, tudo que meu pai fez e que aconteceu dentro da minha família vai ser totalmente o oposto. Teve muitas coisas íntimas que aconteceram que não convém o caso, mas que
Gente, me traz uma experiência, né, de como ele me cuidou e de como minha mãe cuidou de mim. E eu acho que ser responsável é uma palavra puxava assim pra mim, né, tipo, de ter um bom futuro pra ele, assim, né, de fazer as coisas por ele. E eu acho que não é só pela minha família agora. O Titã, né, ele vai ser um pai muito foda. Não é só pelos meus pais, né, no caso. Muito foda. Mas por ele agora também. Como é que você quer que seu filho te enxergue no futuro? Cara, eu ainda não parei pra pensar ainda. Tipo assim, é uma parada muito nova e como eu te falei, eu ainda tô aprendendo ainda tô... converso muito com meus pais sobre isso. E eu acho que, por enquanto, tá sendo muito tranquilo. Eu tô, tipo, aprendendo um amor novo, assim, pra ser bem sincero. Por parte de pai, assim, de ter um filho, né? Como que é pra você, é tudo muito novo, depois de tudo que aconteceu, você sentir essa explosão de um novo amor? É uma parada que eu nunca senti, velho. Tipo assim, primeira vez que eu vi ele, porque eu peguei eles nos braços, assim, ele botou a mão na minha cara, tipo, pô, bizarro, assim. Parecia que ele já sabia. Mano, e deve até ser uma hoje, né, ele me vê assim criar um boneco. Jogando, ele bota a mão na tela, assim, cara, é muito foda. Tipo, é bizarro, assim, um ponto inovador pra mim. Então, eu tô aprendendo bastante, assim, não só com ele, mas comigo mesmo, a aprender a ter esse sentimento. Tipo, a acostumar com ele. Então, acho que... Se eu fosse hétero, eu ia ter 3 filhos hoje, aos 27 anos. Sempre dizer que no meio de pelo menos todo o alvoroço que teve por causa do segundo Exposed, ele trouxe um pouco de luz? Trouxe. Pior que trouxe. Tipo assim, não ligo da história de como foi, do jeito que foi. Foi bem conturbado, você sabe, foi bem difícil. A história, tipo, poucas pessoas sabem de fato a verdadeira. Mas, cara, ele trouxe muita luz, sim, véio, de verdade. Acho que os valores trocaram todos os papéis possíveis, assim.